Bom dia, graça e paz, tudo bem? Eu queria compartilhar com você nessa manhã um julgamento, um relato que a Bíblia traz, que está lá em 1 Reis 3, 16, 28. É o famoso julgamento em que Salomão decide sobre a vida de uma criança. Duas mulheres residiam na mesma casa, engravidaram e deram à luz. Só que no meio da noite, uma das mulheres acabou virando sobre uma das crianças e acabou matando ela, asfixiada. Essa mãe, então, cujo filho havia morrido, passou a alegar que, na verdade, o filho dela seria o filho que estava vivo, da outra mãe. E essa briga começou a ganhar um contorno tão grande que chegou até perante o rei Salomão. E o rei juiz, então, ele se deparou com aquele caso, ouviu as mulheres, a versão das duas mulheres, e declarou a seguinte sentença. Pediu uma espada e deu ordens que aquela criança fosse dividida ao meio, para que cada metade ficasse com uma das mulheres. Uma daquelas mulheres, então, acabou renunciando ao direito que teria sobre aquela criança, de forma que ela fosse mantida viva. Mas Salomão, apesar do que muitos pensam, ele não baseou seu julgamento na verdade biológica, ou seja, ele não sabia e não tinha condições de ter certeza quem era a mãe de sangue daquela criança. Até porque no exame de DNA não havia naquela época. Mas Salomão fundamentou sua decisão não nesse fato, mas ele justificou sua decisão no amor, no afeto, que são atributos que somente uma verdadeira mãe ou um verdadeiro pai possuem para com seus filhos. E por que isso é importante para nós? É importante porque no cristianismo, o cristianismo, melhor dizendo, é a única religião em que o Deus também exerce a figura de pai. Se a gente pegar as grandes outras religiões mundiais, Deus ou está num céu ou num espaço cósmico muito distante, ou Deus está em todas as coisas, mas em nenhuma religião Deus é Pai, somente no cristianismo. E por que isso é importante? Isso é importante porque muda totalmente o nosso relacionamento com Deus, porque se nós estamos passando por um momento difícil, um deserto, uma doença, desemprego, crises, quem vai cuidar de nós? Quem deve cuidar de nós? O nosso Pai, Deus. E por que Ele cuida de nós? Ele cuida de nós, será que porque a gente seguiu um determinado rito religioso, como em algumas religiões, ou porque fizemos algum sacrifício, ou porque fizemos uma oração dessa, ou uma campanha daquela forma? Por que Ele deve fazer isso por nós? Ele não deve fazer isso por nós. Ele faz isso por nós simplesmente pela sua graça, porque Ele é Pai. E todo pai ama seu filho e sua filha, independentemente se é filho de sangue ou não. Até porque nós somos filhos por adoção. Então Deus nos ama, Ele tem afeto por nós, não por vínculo de sangue, mas porque Ele escolheu, Ele nos adotou em primeiro lugar. Portanto, irmãos, se vier um sentimento de angústia, de abandono, que via de regra acaba nos atingindo em nossas vidas, ainda mais em períodos difíceis, como estamos passando hoje, que a gente tenha convicção que Deus não nos tentará somente porque Ele é Deus, mas porque Ele também é nosso Pai, e um pai nunca abandona seus filhos. Que Deus abençoe seu dia.